essa campanha aqui, o poder e a glória e a prosperidade que Ele tem para esta igreja e para a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amados, eu convido a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo de número 6. Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 14. Aqueles que forem achando, vamos se colocando em pé em reverência à palavra de Deus. Gênesis 6, versículo 14. Glória a Deus, todos acharam? Amém. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Amém? Glória a Deus, é só isso. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. E vamos aplaudir ao Deus de Israel. Glória a Deus. Amados, essa é a história de Noé. Um homem que, quando Deus contemplou a terra, Deus olhava para a terra, onde ele enxergava só a corrupção e a violência, aonde veio no desejo do coração de Deus exterminar todo ser vivente que havia aqui nessa terra, por causa do pecado e dos atos dos homens. Deus achou aqui nesta terra uma família especial, um homem especial, um homem que achou graça nos olhos do Senhor. E este homem era Noé. Deus achou graça na vida de Noé. Deus viu que, apesar de toda a violência, de todo o pecado, de toda a corrupção, Ele ainda achou um homem justo. Um homem pelo qual valia a pena continuar a criação que Ele havia feito. O homem. Obrigado, Juliana. Então Noé foi um homem especial para Deus. Noé era um homem da terra, um agricultor, um homem que zelava a família, um homem que a Bíblia diz que ele tinha um coração reto, um coração bom, que fazia as vontades de Deus no meio de todo aquele pecado, de toda aquela corrupção. E isso foi o suficiente para chamar a atenção do Senhor. Então, amados, quando nós nos encontramos nesta situação, quando nós nos colocamos neste posicionamento, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no meio da nossa igreja, com certeza nós estamos chamando a atenção de Deus. Porque a terra hoje não está diferente de quando Deus olhava nos tempos de Noé. A terra não está nem um pouquinho diferente. Acredito eu que esteja até pior, irmã Luzia. Acredito eu que a terra esteja até muito mais corrompida, muito mais avassaladora, muito mais distante da vontade de Deus. Mas Deus ainda enxerga justos na terra. Deus ainda enxerga Noés nesta terra. E somos nós. E somos nós que estamos aqui na igreja. Crentes adoradores que agora mesmo pulamos, gritamos, louvamos ao nome de Deus. E se você prestar atenção nesse momento, aí fora em toda a terra, há muitas pessoas se dando às vontades de Satanás. Na hora que nós estávamos aqui, eu até estava rindo assim, estava bem animado aqui com o pulo. Eu tive uma visão assim espiritual, pastor. Eu via 2 demônios ali na rua ali. E eles pararam, eles ficaram curiosos de tamanha alegria que havia dentro desse lugar. E eles ali procurando maldade para fazer, pararam em frente à porta ali, Tony. E de repente, eu vi os dois demônios olhando aqui para dentro, aquela maldade toda dentro dele, e mais um ficou assim, ó. Sabe?
ficou contemplando a nossa alegria, pastor. Sabe por quê? Porque um dia eles conheceram o reino da glória de Deus. Um dia eles fizeram parte do trono. Eles já viram Lúcifer, o anjo de luz, ao qual era o braço direito de Deus, fazendo a vontade de Deus lá no céu. E esses demônios lembraram desse dia. E eles viram em nós, aqui a alegria que nós estávamos aqui, eles lembraram que eles não têm mais essa oportunidade. Eles sabem que eles não têm mais essa oportunidade de voltar lá no trono de Deus. Porque eles estão embaixo da ira do Senhor. E nós não. Nós temos a promessa da salvação. Nós temos a promessa de subir na Nova Jerusalém e de morar na Nova Jerusalém. E eles sabem que eles não têm mais essa possibilidade. Essa possibilidade é nossa agora. Nossa, que um dia nós éramos gentios. E pelo sacrifício de Jesus, nós conseguimos esse direito à salvação. Então, amados, quando nós estamos aqui dentro desta igreja, quando nós estamos aqui adorando, quando nós estamos aqui com o coração aberto para escutar a mensagem do Senhor, pode ter certeza, nós somos o povo mais feliz do mundo. Em nome de Jesus. E assim Deus contemplou a vida de Noé. E apareceu para Noé e disse: Noé, meu filho, bisneto de Enoque. Noé não era nada mais e nada menos do que bisneto de Enoque. Enoque foi um homem que não teve morte física. Enoque também foi um homem que agradava a Deus, por causa da tua obediência. Tanto é que Enoque, ele não teve a morte física, ele foi levado pelas mãos de Deus. A Bíblia relata que Enoque, somente Elias, não tiveram a morte física de Deus. Então Noé era bisneto de Enoque. Enoque que veio da linhagem de Sete, filho de Adão. Então Noé vinha da linhagem de Adão. E quando Deus se apresenta a Noé, ele fala ali: Noé, você vai construir a arca, porque eu estou irado com esta terra pecaminosa. Eu não vejo um justo sequer. Eu não consigo contemplar mais a verdade no ser humano. Eu não vejo mais a comunhão entre os povos. Eles estão distantes de mim, Noé. Mas perante a graça que eu achei na sua vida e da tua casa, você vai construir uma arca para mim. Porque esta arca, Noé, eu farei com que a sua família prevaleça depois do dilúvio que eu lançarei sobre esta terra. E Noé, amados, era um homem do campo, um homem simples, temente a Deus. Mal ele sabia o que era uma arca, como seria construída uma arca, como ele iria fazer para cumprir a vontade do Senhor. Mas Deus, por misericórdia, deixou tudo ali, direcionado na vida de Noé. Noé, eu quero uma arca assim, com 300 côvados de comprimento. Naquela época, um côvado representaria mais ou menos 45 centímetros. Um côvado igual a 45 centímetros. E Deus pediu 300 côvados de comprimento, trazendo hoje, para medida de metro, seria 135 metros de comprimento, 50 metros de largura e 23 metros de altura. E Noé, ele teve três atitudes que ele precisou para cumprir a vontade de Deus. Ele tinha que crer, saber e obedecer. Ele tinha que crer que essa vontade do Senhor teria um propósito lá na frente. E esse propósito da arca, irmãos, foi quase um século de construção. Não foi fácil a missão de Noé. Noé teria que construir uma arca no meio
de uma terra seca e árida. Aliás, naquele tempo não chovia, não tinha nenhum braço de rio próximo aonde Noé residia. Não havia lagoa, nada aonde se encontrasse água. A única coisa que acontecia sobre a face da terra naqueles tempos era o orvalho da noite que vinha e umedecia a terra. Olha só o que Deus pediu para Noé: uma arca. Às vezes Deus nos pede coisas que nós sabemos que são da parte de Deus, mas nós não cremos. Nós não queremos aceitar, porque nós somos imediatistas. Nós queremos que Deus nos coloque um propósito e de imediatamente nós vejamos as nossas bênçãos. Nós tenhamos bênçãos sobre a nossa casa, sobre a nossa vida financeira. Nós esquecemos que Deus quer uma intimidade muito maior do que coisas materiais conosco. Igual Ele queria na vida de Noé e na família de Noé. Noé, quando ele aceitou a construir essa arca, primeira coisa, eu imagino que Noé sofreu a ridicularização dos homens da terra. Imagine só Noé, ali com os teus filhos, falando: como que nós vamos construir essa arca? Qual será o material? Porque Deus falou que nós usaríamos a madeira de gofer. Então, se você prestar atenção, porque a palavra do Senhor ela é cheia de detalhes. Quando Deus disse para Noé: eu quero que você construa uma arca com a madeira do gofer, eu fui estudar. A gente tem que buscar conhecimento, porque quando o pastor Marcos Atalay, ele esteve aqui trazendo a palavra, esse grande pregador do evangelho, um homem que é estudado, ele é um conhecedor da palavra. Ele diz que nós temos que adquirir conhecimento, buscar conhecimento. Não deixar as coisas da Bíblia passarem batidas, porque há sempre, nas palavras do Senhor, há sempre um propósito. Há sempre uma explicação, nada é por acaso. Nada na vida de um crente é coincidência, nada. Na vida de um crente sempre há o propósito de Deus. E quando eu fui estudar sobre essa madeira, amados, eu comecei a entender que esta arca não seria simplesmente, vamos dizer assim, uma enorme embarcação que seria para salvar a família de Noé e os animais dessa terra. Quando eu fui estudar sobre a madeira de gofer, eu comecei a entender que esta arca, ela é muito mais profunda do que nós imaginamos. A madeira de gofer, ela é encontrada, Marquinhos, plantada no deserto. Olha só, a madeira que Deus pediu para que Noé fizesse a arca, ela era encontrada no deserto. Quem disse que no deserto não tem coisas boas, ou não se pode tirar coisas boas? Quem disse que no deserto é só terra de tribulação, terra de tristeza, terra de solidão? O deserto é um lugar que espiritualmente ele pode nos trazer coisas muito boas, trazer soluções para as nossas vidas. E se referindo à madeira, era onde Noé e os seus filhos teriam que buscar esta madeira. No deserto. E eu fui estudando mais ainda sobre a construção da arca. E tem desenhos antigos de estudiosos antigos que eles tinham o desenho feito pela engenharia, e aparece ali madeiramentos. Enquanto Noé construía a arca ali com a madeira do gofer, apareciam nas laterais da arca madeiras que pareciam que faziam parte da arca, que pareciam ser da própria estrutura da arca, mas não eram da estrutura da arca. Os homens lá relatavam
que essas madeiras eram conhecidas como escoras. Olha que interessante. Deus pediu gofer para construir a arca, mas Noé também usou uma madeira chamada escora, que ela tinha a função de escorar. E eu fui viajando, eu fui entrando no mistério, porque o que Deus quer de nós, quando nós lemos a palavra do Senhor, é que nós entremos num mistério com Ele. Porque Ele não quer só mostrar que ali vai ser feita uma arca construída por Noé, porque desde criança a gente olha para os quadros aí, ó, e vê aquela arca marrom enorme, bonitinha, e vê uma rampa assim, ó, desenhado um monte de bichinho lá, de casal em casal, subindo e entrando na grande arca. Essa é a primeira visão que nós temos da arca de Noé, né? Desde crianças, quem já não viu esse quadro? Mas a arca de Noé representa algo muito mais especial para o crente. A arca representa a igreja, varões. Porque aquela arca seria usada para salvar a família de Noé. E a igreja hoje é o lugar onde o crente encontrará salvação para o princípio da grande tribulação que está vindo aí. A igreja representa hoje a arca que Noé construiu. Porque na arca havia diferença entre a madeira do gofer e essa madeira que era usada como escora da arca. É assim os crentes que tem dentro da igreja, que fazem parte da estrutura da igreja. Há irmãos que são madeiras de gofer, e há irmãos que são escora da grande arca. Características da madeira de gofer que apresenta os estudiosos. Que a madeira de gofer, ela é lisa. Ela é fácil de ser plainada. Porque quando Noé construiu a madeira de gofer, que seria usada para a estrutura da construção da arca, ela tinha uma facilidade muito fácil de ser aplainada. Onde havia ali uma parte torta da madeira, Noé e seus filhos, eles aplainavam, porque ela dava condições, porque ela era uma madeira flexível, uma madeira que poderia ser trabalhada, uma madeira que depois que ela era trabalhada, ela ia fazendo parte, ia sendo coluna da grande arca. Assim a vida de crente. Tem crente que ele tem uma estrutura fácil de ser trabalhado. Entra na igreja meio tortinho, está vindo lá do deserto, está vindo lá do meio da tribulação, da terra árida. Está vindo lá de um lugar aonde não se encontra comunhão, aonde o pecado prevalece. E nós chegamos dentro da igreja, todos aqui são madeiras de gofer. E quando nós chegamos aqui dentro da igreja, a palavra, o pastor Flávio em suas pregações, ele pega a plana, que é a palavra do Senhor, e vai começando a tirar os defeitos da madeira, que é o nosso espírito, o nosso coração, às vezes cheio de pecados, cheio de defeitos. E através da palavra, irmãos, nós vamos sendo consertados. Nós vamos sendo fixados na grande arca, que é a igreja do Senhor. Mas também a outra madeira que serve de escora tem uma característica. O gofer é fácil de ser trabalhado, é uma madeira lisa. Mas a madeira que usa de escora na arca, ela é de casca grossa. Essa madeira não aceita digiplana, irmãos. Os estudiosos, os engenheiros falavam que esta madeira não era uma madeira que aceitava o trabalhar da plana. Ela fazia-lhes objetivamente o seu trabalho. Só escorava a grande arca. Não podia fazer parte da estrutura da arca. E assim é
crente também dentro da igreja. É casca grossa. Não aceita uma exortação. Acha que sempre está certo. Acha que já é coluna da igreja. Mal sabe ele que está sendo escora. Porque na construção da grande arca, os filhos de Noé colocavam essas madeiras simplesmente para escorar aquela grande embarcação para que ela fosse construída. Então, amados, que a gente tenha essa reflexão. Nós temos que tirar essa casca grossa que nos impede de entender o que Deus quer para a nossa vida. Se nós estamos dentro da igreja, que simbolicamente representa a arca, você tem que ser uma madeira de gofer. Você tem que ser uma madeira assim, pronta para ser aplanada pela palavra de Deus. E mais uma característica da madeira de gofer. Ela era uma madeira que ela não tinha muito contato com a terra. Ela não se manchava com a sujeira da terra. Irmãos, trazendo para o mundo espiritual, trazendo para dentro do nosso espírito, da nossa vida ministerial. Nós, como gofer, também não temos que ter ligação com esta terra, com a cultura desta terra, com as leis desta terra. Porque Deus diz que Ele se agrada do homem que cumpre as leis dos homens. Mas hoje o que é certo perante os olhos do Senhor está errado diante do mundo. E a madeira de gofer, ela não se manchava com a sujeira da terra. E por isso, mais uma característica, que a madeira servia de coluna para a construção da grande arca. Assim temos que ser nós. Mais uma madeira colocada na grande arca. Mas do outro lado tinha a madeira da escora, que ela se aprofundava a mais de 2 metros para dentro da terra. E ela ali era consumida por toda a sujeira da terra. Então não tinha jeito dessa madeira ser colocada como coluna da arca, ela servia só de escora. Porque aquele que está manchado, que está sujo, corrompido com a sujeira da terra, jamais será coluna de uma grande arca. Jamais será visto com bons olhos diante dos olhos de Deus. Amados, por isso que é importante nós buscarmos conhecimento. Porque a arca, a construção da arca em si, ela traz para dentro do nosso espírito as maneiras e as estratégias que Deus quer que nós enxerguemos para se aproximar da vontade dEle. E assim Noé construía a arca. E assim Noé foi construindo a arca com a madeira de gofer. Porque quando a arca estava construída, e Deus disse a Noé: Noé, eu derramarei agora as águas sobre a face da terra. Quando aquelas águas subiram, varões, aliás, antes da água subir, Moisés, ele foi criticado. Desculpa, Noé. Estava pensando em Moisés. Noé foi criticado, porque os homens passavam do lado daquela arca, que foi construída com fé, que foi construída com amor, que foi construída porque Noé tinha essa vontade de cumprir a vontade de Deus. Porque o que move é fazer a vontade de Deus. E que a gente faz a vontade de Deus, com certeza ele é ridicularizado, perseguido. E Noé não foi diferente, porque os homens ali falavam: Noé, se essa arca andar 30 centímetros, isso aí eu estou falando, eu imagino, no meio da terra, do nada, Noé fazia aquela grande embarcação. Imagino eu que aqueles
que estavam embaixo da ira de Deus e ainda não haviam consciência disso, ridicularizava a grande obra de Noé. Falava: Noé, essa arca não vai andar 1 metro. Amados, quando veio a chuva diante da face da terra, aquela arca não andou 1 metro não, ela foi parar em cima de um monte. Ela foi parar em cima do Monte Ararat. Como se Deus justificasse a fé de Noé. Quando Deus tem um propósito na nossa frente, quando Deus tem um propósito no nosso ministério, não importa onde Ele quer que nós construamos a nossa arca, vai ter propósito do Senhor ali, vai ter bênçãos, vai ter salvação para a tua casa, vai ter vitória. Pode aplaudir o nome do Senhor, em nome de Jesus. Não importa o lugar que Deus aponte o seu chamado, não importa o lugar onde Deus quer que você vá lá, fazer a vontade dEle, ali vai acontecer bênçãos, ali vai ter salvação para a tua casa, porque Deus contemplava a vida de Noé, e consequentemente a casa de Noé foi abençoada. Consequentemente, a família de Noé foi salva. E olha, amados, eu pedi a Deus assim: Senhor, eu queria ler na Bíblia, ler na sua palavra, porque nós estamos na primeira campanha da igreja. Serão 12 dias de clamores. Eu fui convidado pelo pastor a pregar o 7º dia da campanha, referente ao mês de julho. Eu queria que o Senhor me desse uma palavra onde eu conseguisse ligar esse 7º dia de campanha com a palavra. E lendo aqui adiante, a palavra diz que quando a arca estava sobre aquele monte de águas, onde Deus já havia consumido toda o ser vivo da terra, a arca estava ali flutuando. Quando eu leio aqui embaixo, na palavra, diz a palavra do Senhor, que no 7º mês, a arca encontrou repouso. No 7º mês, a arca encontrou repouso. E eu agradeci a Deus, porque Deus respondeu. Deus responde aqui a nós, agora crentes, que em julho vocês encontrarão repouso. Que vocês sentirão a mão de Deus sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês. Diz a palavra do Senhor. E mais tremendo ainda, que essa passagem do dilúvio, desde quando Noé quando Noé entrou na sua arca, com a tua família, Noé entrou 7 dias antes de cair o primeiro pingo da chuva. Quando Noé entrou na arca, ainda demorou 7 dias para que caísse chuva sobre a face da terra. Amados, imagina vocês, a fé de Noé, o amor de Noé, a obediência de Noé. Porque não era, imagina você dentro de uma arca, onde havia 2 compartimentos, você ali com a sua família e cheio de bicho ali. O que o bicho faz? O bicho não ajuda a limpar um lugar, o bicho não faz nada. Ele está ali para comer e levar a sua vida, o seu ciclo natural. E Noé ficou 7 dias ali trancado dentro da arca, com a sua família. Noé, ele acreditou na palavra de Deus. Noé, ele foi firme na palavra do Senhor. E quando Noé entra dentro da arca, 7 dias antes, eu me atentei que quem fechou a porta da arca não foi Noé, o homem, mas foi o Deus de Israel. Foi o Deus de Israel que fechou a porta da grande arca. Isso quer dizer que quando Deus fecha uma porta, o homem jamais terá condição de abrir. Porque quando Deus fechou aquela porta da arca, Ele já sabia que o ímpio, que aqueles que zombavam de Noé e de sua família,
iriam lá bater na porta. Eles iam dizer: Noé, abre a porta, pelo amor de Deus, a água já está no pescoço. E Deus sabia, se Noé fechasse aquela porta, dependendo da condição de Noé, como era um homem bom, era capaz dele abrir. Amados, Deus é justiça. Deus te dá oportunidade. Deus coloca homens de Deus na sua frente para falar com você. E glória a Deus, porque nós escutamos a palavra do Senhor. Porque nós estamos aqui, a arca está aqui, as portas estão abertas ainda. Ainda há a possibilidade dos nossos parentes, dos nossos familiares, que ainda não conhecem a verdade, entrarem para dentro dessas portas e vierem a comungar da mesma fé que nós temos em Cristo Jesus. Porque Deus ainda não fechou as portas desta congregação. Como Deus fez na arca, Ele não abriu. O povo clamou por Noé, mas não teve jeito, porque foi o próprio Deus que fechou. Que nós não percamos esta oportunidade de estarmos aqui dentro e sermos essa madeira de gofer, que é uma madeira nobre, é uma madeira que o próprio Deus escolheu para ser coluna de uma grande arca, e nós somos a coluna desta grande arca. Por quê? Porque Deus prometeu para Noé que a terra não se acabaria mais em água. O que Deus cumpriu com Noé vai ser cumprido. Mas nós não sabemos o que está por vir aí. São tantas coisas ruins na cabeça, na mente dos homens, que nós não sabemos quando começará a grande tribulação. Mas nós sabemos que Jesus voltará, que Jesus arrebatará a igreja dele. Amados, quando Jesus arrebatar a sua igreja, significa que cada um de nós estaremos aqui neste compartimento, salvos e protegidos. Porque arca significou a proteção da família de Noé. E a igreja representa a proteção dos membros, a proteção nossa aqui dentro. A igreja representa isso em nossas vidas. Que nós nunca venhamos a se afastar da vontade e da presença de Deus. A arca em nossa vida espiritual representa isso. Igreja, proteção de Deus. Representa salvação para nossa casa. Assim como foi na família de Noé. E nós não podemos brincar, ainda mais agora nas últimas horas. Nós não podemos brincar de ser crentes. Nós não podemos achar que nós temos ainda a segunda oportunidade, ou que nós ainda podemos pensar que nós ainda temos ainda a chance de voltar para o mundo aí e desfrutar das antigas coisas que fazíamos. Porque Deus compara isso a um cachorro que voltou ao teu próprio vômito. É uma palavra pesada e suja, mas é assim que Deus considera aquele crente que volta para trás, que desce a rampa dessa grande arca. É assim que Deus considera um cachorro que volta ao seu próprio vômito. Mas nós não estamos aqui, nós não fomos escolhidos para regredir ou para regressar ao que éramos. Nós estamos aqui para progredir na vontade do Senhor. E o tempo que a arca levou, do primeiro momento que ela subiu naquele período do dilúvio, até Noé sair com toda a sua família salva e colocar os pés sobre a terra seca, foram exatamente 12 meses, pastor. 12 meses cravados. 12 meses Noé passou dentro daquela arca. Sabe-se lá o que Noé passou dentro daquela arca. Porque se fosse pelo tempo de Noé, Noé queria sair logo da arca. Tanto é que Noé pegou uma pomba e soltou a pomba lá da janelinha da arca. E a pomba voou e voltou com uma folha de oliveira. Mas ela voltou e Noé soube que ainda não havia terra seca, porque a pomba voltou. Ela não tinha onde repousar.
Porque se fosse pela vontade de Noé, ele sairia no 5º mês, porque quando Noé soltou a pomba, foi no 5º mês do dilúvio. Quando as águas começaram a minguar. Isso traz ao meu espírito, refletindo na palavra do Senhor, que o tempo não é nosso. O tempo é de Deus. Porque se foi o que fechou a porta da arca, seria o próprio Deus que abriria a porta da arca. Porque o que prevalece é o tempo do Senhor em nossas vidas. Porque quando chegou o tempo do Senhor, Ele disse: Noé, saia para fora. E Noé saiu. Noé entendeu que Deus cuidou dele do 1º mês até o 12º mês. Assim nós, nesta campanha, nós temos que entender dentro da nossa alma que Deus está cuidando de nós desde o 1º dia da campanha. E Ele vai cuidar de nós até o último dia desta campanha. E isso representa 12 meses de vitória em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós somos madeiras de gofre. Pode vir água, pode vir grandes ondas, pode vir o impacto das grandes rochas, porque a arca sofreu impactos. Mas aquela madeira, ela foi betumada por fora e foi betumada por dentro, diz a palavra do Senhor. Assim é o nosso espírito. O Espírito Santo betuma nós por fora e betuma nós por dentro. Todas as brechas, Jeová fecha. Todas as brechas que pode o diabo querer achar legalidade em nossas vidas, estão fechadas, porque nós somos madeiras de gofres, betumadas no Espírito Santo de Deus. E nada vai nos afundar. Nada. Nós seremos vitoriosos. Nós seremos um povo que vai descer com Jesus. Quando Ele descer com as suas testemunhas, será cada um de nós aqui. Será cada um de nós. Porque essa é a promessa de Deus em nossas vidas. Por isso, amados, seja dentro da igreja, dentro dessa grande arca, uma madeira de gofre, madeira nobre, que pode ser uma grande coluna na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus, é isso que eu queria deixar aos amados. Em nome de Jesus. Pastor? Obrigado pela oportunidade. O cara está tremendo. Glória a Deus. Vira para o seu irmão e diz assim: daqui 12 dias. Só falta 5. Você vai ver as portas se abrirem para você. Amém? Glória a Deus. Falta pouquinho para você ver as portas abrirem. Não é? Sabe por quê, meus queridos? Tem gente que tem dito assim para Deus: ó, as portas da minha vida estão fechadas. Não é? As portas na minha vida estão completamente trancadas. Não consigo fazer, não consigo arrumar um emprego, não consigo ver diferença, não consigo isso, não consigo aquilo. Né? As portas ficaram... tem gente que disse assim para Deus: Senhor, eu tenho estudo, eu tenho um bom currículo, eu tenho boa experiência, eu tenho uma boa condição dentro daquilo que eu aprendi, mas as portas estão fechadas. Né? Pode ficar em paz, que falta pouquíssimos dias para que esta porta venha a ser aberta. Amém? Eu não sei o que você tem colocado diante de Deus durante este período, mas de uma coisa eu sei. E não é só eu não falo só de emprego, não. Eu falo de vida sentimental, né? Estou falando de relacionamento familiar, né? Eu estou dizendo de relacionamento de pai com filho, filho com pai, né?
muitas portas vão ser abertas depois do 12º dia. Por isso que é perseverança, né? Quando ele pregava e falava da arca, né, da vontade de Noé de descer no 5º mês, de sair, Deus falava assim para mim ao meu coração. A vontade era ali, mas se ele descesse antes e eu abrisse a porta antes, o mar ainda não tinha se abaixado, né? Ainda haveria muita luta